Amigos queridos, verte o amor de Deus em favor da humanidade da Terra. E Jesus, nosso Mestre amado, nos envolve nesta hora em vibrações doçurosas, acalentadoras, para que possamos, à luz da verdade, sentir a vida, sentir as oportunidades benditas, ter olhos de ver a todos aqueles que cruzam o nosso caminho como recursos divinos a despertar em nós sentimentos que não possuíamos. Estejamos nesta hora buscando Jesus em nossas vidas, para que sintamos o convite à prática do bem constante como o caminho redentor para toda a humanidade. Seja a fraternidade, a compreensão e a tolerância, sentimentos vivos a sedimentarem em nós a força da fé. Assim, amigos queridos, com alegria e paz em nossos corações, em nome de Jesus e dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões dessa manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13º. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há a modéstia real, há também a modéstia simulada, o simulacro da modéstia real. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo cuidado de mostrar-lhe um pedaço, atento se alguém não a viu esconder. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles, pois, perto de Deus? Estes também receberam sua recompensa na terra. Foram vistos e eles estão satisfeitos de terem sido vistos, é tudo que terão. Nós estamos desenvolvendo um pensamento que o Evangelho nos sugere, que é o bem, fazer o bem sem ostentação. Ainda nem consideramos que chegamos na caridade, a nossa reflexão aqui, mas ainda o quanto o bem, para se estabelecer de forma contínua em nós, ele é um processo que demanda uma decisão voluntária, consciente e lúcida, de que sabemos o que é melhor fazermos por nós. Nós somos senhores de nós mesmos e, portanto, construir valores é uma decisão individual nossa. Isso não chegará para nós pronto de alguma fonte. E ontem nós falamos do cansaço do bem, da intermitência do bem, porque quando nós priorizamos a nós mesmos, ou os nossos em especial, e ficamos suscetíveis ao mundo, nós ficamos paralisados na ação do bem, que começa na intimidade do nosso lar e se transfunde a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Então, que recompensa é essa que o Espírito espera, né? A recompensa de uma, simbolicamente, barganha com o mundo espiritual, por não havermos um termo de comparação, uma troca, dizendo assim, olha, eu estou fazendo o bem, logo devo ser merecedor
de todas as benesses. Esse é o pensamento característico da recompensa, né? E nós acreditamos mesmo que aquilo que fazemos sem sentimento seja o bem, né? Mas nós estamos ainda neste exercício para que o bem seja contínuo em nós. A verdadeira caridade é delicada e engenhosa para dissimular o benefício. Evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor. Essa é a verdadeira caridade. Que a pessoa se sinta à vontade, que a pessoa se sinta sendo amparada da melhor forma que nos seja possível. Então, como nós estamos falando do bem, nós temos que trazer aqui uma aplicabilidade, né? Como eu começo a fazer o bem? O primeiro ponto que nós precisamos nos isentar é dos nossos caprichos pessoais, dos nossos interesses egoístas. Então esse é o primeiro ponto. Se a gente quiser fazer um roteiro para começarmos a estabelecer o bem constante, é nós deixarmos as nossas necessidades, deixar que elas tenham uma prioridade e olhar para quem está mais necessitado do que nós. E nós vamos perceber que a nossa necessidade é tendendo a zero, que é aquilo apenas um capricho pessoal. Observemos isso. Termos a capacidade de nos despojar daquilo que não é de natureza divina em nós. Precisamos desenvolver sentimentos nobres nos relacionamentos, para que mesmo que quando sejamos, como o capítulo passado falou, né, quando sejamos agredidos ou hostilizados ou humilhados, nós dermos ao outro uma oportunidade nova. Esse é o bem. Confiando de que aquele espírito tem tesouros, que é disso que nós vamos falar hoje aqui, nesse Evangelho por Emmanuel, segundo João, que vai falar da caridade, de como nós podemos fazer o bem nos nossos relacionamentos. Então Emmanuel diz assim: caridade e convivência. A caridade é a base da paz no relacionamento humano. Então, quando nós doamos o melhor de nós, com sacrifício dos interesses pessoais, quando nós desenvolvemos tolerância, ouçam bem essa palavra, que traz um sentimento nobre, uma tolerância pela dificuldade do outro, eu não interrompo o fluxo divino, a seiva da vida que verte em nossa direção, para se dirigir ao próximo. Mas o que é intermitente é que eu faço um pequeno bem e em seguida estou mal, por minhas próprias questões. Nós temos falado isso aqui há anos. O mal, ficamos mal pelo mal que existe em nós, e não pelo mal que o outro praticou a nós. Enquanto essa polaridade não for sentida de forma aplicada em nós, nós estaremos nessa claudicância da ação do bem. Então, é a base da paz, a caridade é a base da paz porque me ajusta com a lei. E não há nenhum censor mais fiel de alinhar a minha consciência pacificada do que o dever moral retamente cumprido. Então, se eu faço bem, os meus deveres morais estarão cumpridos e o estado de pacificação se estabelecerá em mim. Então é pacificado.
A convivência feliz pede apoio e compreensão. Então, a palavra compreensão é o que Emmanuel vai falar bastante sobre isso, como sendo o ato no bem. Porque às vezes as pessoas pensam, mas o que é um ato no bem? Nós estamos dizendo hoje, segundo Emmanuel, a compreensão é um ato no bem. Ser compreensivo, né? E da compreensão gera tolerância, né? Gera indulgência e outros tantos sentimentos. Então, por vezes, é possível que os outros necessitem de nós, mas não podemos esquecer que todos nós necessitamos igualmente dos outros. Então, a pessoa que às vezes está na prática da doação, ela pensa que só ela tem para dar e que ela é autossuficiente. Mas não. Enquanto a humildade não se estabelecer em nós, no sentido de sermos espíritos que necessitamos dos outros e dizermos que necessitamos e agradecermos por eles estarem em nossa vida todos os dias, nós interromperemos o fluxo divino. Então, auxilia aos vizinhos para que os vizinhos te auxiliem. Os vizinhos, os amigos, né? Aqueles que compartilham conosco atividades coletivas, aqueles que às vezes nem conhecemos, mas sentimos a sua necessidade. O próximo é a ponte capaz de escorar-nos na travessia das dificuldades. Então, se eu não tenho vínculos fortes com o próximo, um grupo de convivência intenso, ativo no bem, que me carrega também, eu posso perder essa ligação, essa travessia que me faz ainda preso nas minhas dificuldades. Vamos entender isso. Quanto maiores vínculos de relacionamento, verdadeiros e profundos, mais estamos sustentados por esse grupo de espíritos, grupo de convivência, que vão caminhar conosco. Muitas vezes nós já dissemos que para que a prática do bem seja constante, nós precisamos de estarmos em grupos de trabalho. Porque sozinhos, e observem que quando estamos em grupo, nós temos mais força de equilíbrio do que às vezes recolhidos sozinhos em casa, nós perdemos essa conexão do grupo, esse amparo dos espíritos superiores em favor daquele trabalho e nos perdemos em querelas. Então não fujas à prestação de serviços que a outrem consigas oferecer. Porque quando a gente está no cansaço do bem, a gente interrompe a atividade. Porque ontem nós falamos que não é o cansaço do corpo, que esse é legítimo, né? O nosso corpo, ele se exaure. Mas nós estamos falando do cansaço do bem, que a pessoa interrompe o bem para fazer o mal. Olha só, observemos naquele caderninho imaginário que eu acho que todos vocês têm, vão escrever para registrar a ação do bem e quanto tempo interrompeu o bem, e se a gente não faz o bem, estamos fazendo o quê? O mal. Kardec é claríssimo. A ausência do bem é um mal. Não fazer o bem é fazer o mal. Então, quando nós, pelas nossas intemperanças íntimas, interrompermos o bem, nós estamos aonde? No mal. Na vibração das nossas más paixões. Então, esquece possíveis ofensas alheias, reconhecendo os nossos próprios erros. E antes da gente projetar no outro a nossa infelicidade, nós precisamos entender quanto nós ainda nos sentimos infelizes. Porque a gratidão ainda não é um valor bem estruturado em nossos corações. Quando for, até no momento em que formos agredidos, ofendidos pela vida, nós vamos agradecer a Deus que houve uma necessidade para nós. Então,
Por isso que nós estamos na categoria dos espíritos ainda muito sofredores e atrasados. O bem não existe em nós, já existe, mas quanto no nosso dia nós interrompemos pelas nossas emoções doentes. Anotem esse perfil. Emmanuel sempre traz essa mesma frase em muitas das suas lições, que é: não te queixes de ninguém, trabalha e serve sempre. De certo, pensando na importância do bem e da caridade, nos mecanismos de nossas relações recíprocas, é que Jesus nos legou a observação inesquecível: amei-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, o que é que impede o bem? É isso que essas lições de Emmanuel estão nos falando. O que é que impede o bem? E impedindo o bem, a construção da obra que nós viemos realizar não se estabelece. Porque, diz Emmanuel, não alegues a suposta ingratidão dos outros para desertar da seara do bem. Nós vamos alegar, muitas vezes na casa espírita, né? Tem muitas dificuldades, porque todos nós temos inúmeras dificuldades, e as nossas dificuldades se chocam uns com os outros. E então, na engrenagem da vida, cada qual de nós é peça importante com funções específicas. Quando a gente fala assim da humildade, a humildade inclui nós reconhecermos qual é o meu lugar neste grande quebra-cabeça da vida, no trabalho com Jesus. Qual é a parte que me cabe? Porque quando nós entendermos que nós trazemos compromissos diferentes, funções específicas, ninguém vai cobiçar nada do outro, nem competir nada com o outro, nem disputar nada com ninguém. Porque a parte que nos cabe de responsabilidade é aquela que realizamos, aquela que viemos realizar. E muitas pessoas, mesmo na casa espírita, muitas vezes pleiteiam situações que não é do compromisso daquele espírito e que ele precisaria estar fazendo outra coisa. Então, ninguém recebe, diz Emmanuel, o conhecimento superior tão só para o proveito próprio, que é o conhecimento da doutrina espírita. Saibamos dividir o tesouro da compreensão em parcelas de bondade. De novo, ele volta a falar de compreensão. Será que nós somos espíritos compreensíveis? Quando alguma coisa no outro nos desagrada, nós somos compreensíveis pelo momento que o outro está vivendo? Comecemos pelos nossos familiares. Vamos pensar muito, porque se eu não sou nem compreensivo, como serei bondoso e caridoso? Então, não tem como. Se eu não for tolerante, o bem não se fará. Se eu não for indulgente, não me relacionarei com ninguém. Então, recorda, aqui o Espírito vai acionar a nossa memória afetiva para que a gente desenvolva uma visão mais alargada quando não estamos tendo. Recorda que te apoias no concurso de muitos corações que te escoraram um dia. Temos que reconhecer isso, né? O que nós somos hoje, senão o amparo de tantos corações que estiveram e estão ao nosso redor? Escoaram, né? Deram sustentação, escoraram, deram sustentação a nós, no recinto doméstico, sem aguardar o brilho de qualquer recompensa, qualquer premiação, qualquer ostentação. É o bem anônimo que fizeram para nós. Vamos puxar isso na nossa memória?
Vamos desde a nossa infância passarmos períodos em que, se não fossem aqueles espíritos ao nosso lado, hoje não estaríamos assim, e desenvolvermos por eles gratidão. Revisa as sendas trilhadas, os caminhos percorridos, e redescobrirás na base da tua riqueza de espírito um amigo anônimo, encanecido entre a dificuldade e a abnegação. É olhos de ver, né? Se a gente não reconhecer o bem que temos recebido na infância, adolescência, vida adulta e maturidade, se a gente não identificar esses espíritos honrados, anônimos, que vieram para nos escorar na existência até que tivéssemos a sustentação própria, nós não teremos modelos de como fazer o bem. Ou a assistência de um companheiro que muitas vezes te haverá desculpado as fraquezas e as incompreensões, a fim de que amadurecesses no entendimento da vida. É a compreensão novamente. Desculpou as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, e esperou que amadurecêssemos no entendimento do objetivo da nossa vida na Terra. Olha que bem, né? Quanto bem nós temos recebido. Reflete nisso e concluirás que Deus jamais te falhou no instante preciso. Reconhecerás que essa mesma divina providência, que te resguardou pelo devotamento de braços alheios, espera agora que sejas a proteção dos nossos irmãos mais fracos. Que espetáculo de analogia o Emmanuel está trazendo, que se a gente não tiver olhos de ver, sensibilidade de registrar os espíritos que escoraram a nossa evolução com abnegação e devotamento, profunda tolerância para com as nossas imperfeições, compreensão extremada pelo nosso tempo evolutivo, se nós não tivermos esse registro, nós não temos modelo, não temos matrizes para podermos sermos bons também. Então, olha só, reconhecerás que essa mesma divina providência, porque a providência divina, ela se manifesta através do próximo, viu, amigos? Não é nenhuma situação abstrata. A providência divina chega para nós através de pessoas, de circunstâncias, situações que vão promover o nosso equilíbrio. Então, a providência divina, no instante preciso, reconhecerás que te resguardou pelo devotamento de braços alheios, pessoas. Espera agora que sejas a proteção dos nossos irmãos mais fracos. Assim, como nós recebemos o respaldo, o amparo daqueles que estiveram conosco até que tivéssemos a nossa própria maturidade, se isso não for ativado nos nossos sentimentos, nós não teremos como ser hoje os protetores dos nossos irmãos mais fracos. E os irmãos mais fracos não são aqueles distantes de nós na periferia de uma cidade. São aqueles dos nossos grupos de convivência que fraquejamos. Nós ficamos fragilizados muitas vezes na nossa encarnação. Então, o bem é essa proteção aos irmãos mais fracos. Não sonegarás benevolência onde repontem agravos. Lembrar-te-ás, diz Emmanuel, da infinita bondade do Criador, que improvisa o oásis na aridez do deserto, tanto quanto cultiva o jardim na amargura do pântano, e amarás sempre aprendendo a distribuir os talentos de tuas aquisições espirituais.
Que maravilha, que imagem de Emmanuel mostrando para nós que cada qual de nós que fizer o bem contínuo será oásis no deserto de um coração árido, né? Será aquele que cultiva um jardim quando aquele espírito estiver no pântano da amargura. É aquele que distribui seus talentos para que o outro absorva das suas construções no ato de servir. Esse convite, amigos queridos, é um convite passível de ser vivido por nós todo o tempo. Não é algo ideal, inatingível. É algo passível de vivermos hoje. Então, seja qual for o contratempo que se te erija em obstáculo na estrada a percorrer, age para o bem. Ainda que com os joelhos desconjuntados e os pés sangrando, age para o bem. O bem precisa ser a nossa bússola consciencial. Faze dela instrumento de trabalho e lâmpada acesa no caminho. Quando assinalaste a verdade que te ilumina o espírito, tiveste o coração automaticamente induzido a integrar a legião dos companheiros do Cristo. E diante do Cristo, nenhum de nós poderá esquecer-lhe a inesquecível convocação. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, essa lição do bem, nós estamos trabalhando o bem sem ostentação, é fazer da nossa parte o melhor ininterruptamente. Mesmo que as nossas profundas dificuldades sobressaiam pela nossa personalidade, tenhamos a vigilância de recusar essa má inclinação, interromper esse fluxo doente, para que nós possamos então adentrar um novo tempo em nossas vidas. Que Jesus nos fortaleça para que tenhamos motivação de realizar o bem constante, porque todos nós sabemos à saciedade o que é o bem. Então vamos refletir e fazer a prece. Jesus, divino amigo, mestre incondicional dos nossos espíritos, nós nos curvamos, Senhor, diante da grandeza do seu amor, da sua misericórdia infinita, e agradecemos, Senhor, não somente pelos momentos felizes em que somos contemplados pela alegria e pelo amor, mas igualmente te agradecemos, Senhor, as horas menos felizes, onde somos convidados a testemunhar a fé, a exemplificar o bem e a caridade. São os testemunhos do caminho que nos preparam para tarefas maiores. São as superações de lutas íntimas que nos amadurecem o senso moral. São as experiências do bem que acendem em nós a chama viva da fé. Que estejamos apostos, amigos, resolutos e confiantes, para servir onde quer que estejamos, dentro das nossas mínimas possibilidades. Nós agradecemos, Senhor, pelo tempo, talento a ser multiplicado e aproveitado a cada instante, para que a nossa existência na Terra tenha um real aproveitamento. Assim, Mestre amado,
Vibramos por todos aqueles registrados em nossos cadernos de vibrações, por todos os aflitos e enfermos que o nosso coração alcançar, por todos os necessitados envolvidos em nossos momentos pessoais e por todos da humanidade da Terra que clamam misericórdia, Senhor, possam ser acobertados pela vossa divina presença em suas vidas. Assim, amigos queridos, com alegria e paz em nossos corações, encerramos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre.